Vamos falar então agora sobre os hormônios hipofisários, né? É mais uma aula meio que de introdução também ao tema, porque a hipófise e o hipotálamo eles estão controlando muita coisa, eles controlam muitos hormônios, né? E com isso a gente tem uma vasta, né, quantidade de hormônios aqui para discutir. Então nessa aula a gente vai se focar um pouco mais no hormônio do crescimento. E os outros hormônios, os restantes, que a hipófise vai estar secretando também, a gente vai discutir em aulas à parte, posteriormente aí, beleza? Aqui a gente vai se dedicar um pouco mais a como vai funcionar esse esquema aqui, beleza? Vamos lá. Anatomia, então, e a relação dela com o hipotálamo. A gente divide a nossa hipófise em hipófise anterior, deixa eu trocar a cor aqui, em hipófise anterior e posterior, tá? Ela fica aqui localizada na célula túrcica, uma região aqui do cérebro, logo abaixo do hipotálamo, né? Então ela vai receber comandos diretos do hipotálamo por como se fosse um pedúnculo aqui, uma comunicação que ela guarda ali com o hipotálamo. A gente também chama a parte anterior dessa glândula de adenohipófise e a parte posterior de neurohipófise, ok? Aqui é onde a gente vai ter, então, a produção e liberação de alguns hormônios, e aqui a gente não vai ter a produção dos hormônios, e sim o armazenamento de alguns hormônios, que é o ADH e a ocitocina, por exemplo. São esses dois aqui os principais que a gente tem aqui. Então vamos lá. Os hormônios que a gente encontra na adenohipófise principais são esses aqui. São células especializadas da adenohipófise, cada uma com uma função específica, né, para produzir o seu hormônio. A gente tem então os somatotropos, os corticotropos, tireotropos, gonadotropos e lactotropos. Percebe que cada uma tem um nome semelhante, né, com a função que vai cumprir. Por exemplo, os somatotropos, eles vão liberar aqui o GH, o hormônio do crescimento, ou também somatotropina, né? Corticotropos vão estimular a liberação dos corticoides, o ACTH, que vai atuar lá na suprarrenal. Os tireotropos vão liberar o TSH, que é o estimulante das células da tireoide, né? E assim sucessivamente, gonadotropos, principalmente aqui o LH e o FSH. Lactotropos, também aqui leite, a prolactina, vão estimular a produção de leite. Então, percebe que fica meio, né, meio, como se diz, intuitivo. Como que vai ocorrer então essa secreção? É pelo mecanismo que a gente já vem estudando, né, há muito tempo, que é o de feedback negativo, na maioria deles, né? Por exemplo, se você tem, aqui vamos falar da tireoide. Se você tem, então, hormônio tireoidiano em grande quantidade, você vai ter um feedback negativo, você vai ter essa relação com a glândula primária ali, a tireoide, e a hipófise e o hipotálamo. Se você tem um hormônio da tireoide em grande quantidade sendo liberado na corrente sanguínea, aqui vamos supor aqui, ó, deixa eu ver se essa cor fica boa para ver aqui. Vamos supor esse aqui, vai estimular. Esses aqui são os hormônios hipotalâmicos, ok? Eu só esqueci de citar isso aqui. É o TRH, o CRH, CHRH, GRH, aliás, e GNRH. Eles vão estimular a hipófise, a adenohipófise, a produzir os respectivos hormônios. Então, por exemplo, o TRH vai estimular a produção do TSH, que por sua vez estimula a produção de T4 e T3 na glândula da tireoide.
Então, vamos lá, como que vai ser esse controle? Né? Voltando ao que a gente estava falando. Se você tem, aqui ó, na sua corrente sanguínea, altos níveis de, vamos supor aqui, T3 e T4, de hormônio tireoidiano, isso aqui vai mandar uma mensagem, vai entrar em contato ali com a hipófise, vai falar, opa, tem coisa errada, tá vindo muito. Então, vamos dar uma baixada. Aí, com isso, ele reduz a quantidade de TSH. Consequentemente, vai reduzir a quantidade de hormônio tireoidiano, né? T3 e T4 aqui, por exemplo. Depois lá no capítulo de hormônio da tireoide a gente vai ter ver que né, o T3 e o T4 eles vão agir diferente ali, vão ter uma função um pouco peculiar, mas não vem ao caso. E aí, aqui o ciclo se repete. Então, abaixou aqui, né? Beleza, se abaixou e abaixou muito, o que vai acontecer? Aqui a glândula vai perceber que tá pouco. Então, ela vai falar, opa, tá vindo pouco. Vamos erguer, então. Aí ela começa o quê? A aumentar o TSH. Com isso, estimula mais ainda a glândula e ela começa a produzir mais. Então, isso é o feedback que vai estar sempre aqui estimulando para manter sempre numa faixa, no intervalo específico de funcionamento do corpo. Por isso que você pega alguns exames, você pega aí, às vezes, até critérios diagnósticos de, por exemplo, hipotiroidismo ou hipertiroidismo, você dosa muitas vezes o TSH sozinho. E com isso você vê, se tiver elevado demais, é porque ele está estimulando, tentando estimular essa glândula que por algum motivo não está respondendo, né? Então aí você tem que investigar as causas ali de hipotiroidismo. E o contrário também é verdadeiro. Se você tem um TSH suprimido no exame, ou seja, um valor muito mais baixo do que o esperado, é porque a sua hipófise ela está funcionando muito pouco. Ela está falando, putz, tem muito hormônio tiroidiano aqui, vamos dar uma segurada. Então ela começa a cortar a produção de TSH para ver se segura aquela glândula tireoide. Só que a glândula tireoide não está segurando por algum motivo, ela está produzindo. Então aí a gente tem que investigar as causas de hipertireoidismo, que também eu vou fazer uma aula aqui, um capítulo específico para essas patologias e a correlação clínica delas, das mais frequentes, né? Porque a gente tem daí as doenças por deficiência de iodo e as doenças principais em países onde não há deficiência de iodo, né? Mas isso é só um exemplo aqui a título de curiosidade. Beleza? Então vai funcionar assim, de modo geral. Por exemplo, com os corticoides, a suprarrenal, vai ser a mesma ideia, vai funcionar do mesmo jeito. Tanto é que se você começa a administrar muito corticoide para um paciente exogenamente, por exemplo, ele toma, né? Ele toma ali comprimido de corticoide, isso vai bloquear o eixo dele, hipofisário. Por quê? Porque a hipófise vai perceber, né, o hipotálamo, a hipófise vai perceber que tem muito corticoide nessa corrente sanguínea, e ela vai falar, não, então, se já tem o suficiente, já tem muito, eu vou cortar aqui o estímulo. Aí a hipófise para de mandar a secreção do ACTH. E aí que entra o problema. Pacientes que fazem uso crônico de corticoide, uso prolongado, eles têm esse eixo suprimido. Quando eles tiram o corticoide abruptamente, o eixo ainda vai continuar suprimido. E isso pode levar a uma insuficiência adrenal ali, sintomática no paciente logo de cara. Por isso que ele não pode suspender antibiótico, ou corticoide, aliás, de repente. Por isso que a gente, quando vai passar corticoide para um paciente, não recomenda o uso maior de 7 dias seguidos, para evitar essa supressão, esse problema com o paciente, beleza? E vamos continuar. Aqui a maioria dos outros também vai seguir esse mesmo ritmo, beleza? Vamos entrar então aqui agora no nosso hormônio do crescimento.
nos seus efeitos aqui. O hormônio do crescimento, assim como o próprio nome diz, né, ele vai ser um hormônio que atua em praticamente todas as células do corpo, todos os tecidos, e vai estimular o crescimento, né, a hipertrofia, a transcrição de proteínas, vai também estimular a alocação de gorduras, então ele vai mobilizar o tecido adiposo, ele vai, de maneira geral, vai usar para muita coisa. Aí que é o ponto da questão. Ele é um hormônio essencial para a gente, principalmente na fase de crescimento, né, no início da vida e tudo mais. Aí que entra um outro porém. Ele também é muito usado por fisiculturistas, atletas e tal, entra como doping, né? É uma droga que se usa, medicamento, para fim estético, para tentar ganhar mais massa, crescer, porque pode ver, aqui nos seus efeitos, a gente tem tudo que um fisiculturista quer, né? Que é queima de gordura, igual eu falei, ele mobiliza a gordura dos tecidos, ele vai diminuir o catabolismo, ele aumenta o metabolismo, o anabolismo, ele estimula síntese proteica e também aumenta aqui o transporte de aminoácidos. E como que isso é mais intensificado? Principalmente depois quer ver, eu vou até colocar aqui, principalmente depois do exercício, do sono e estimulado pela hipoglicemia. Então, aqui que muito fisiculturista, muito atleta, acaba, como eu posso dizer, fazendo uso dessa artimanha de maneira inadequada. Porque o cara vai e aplica insulina, mesmo não tendo diabetes. Então, ele aplica insulina nele mesmo para gerar esse efeito hipoglicêmico. E aí, em seguida, então, ele ter a ação do GH com maior intensidade, ter o efeito depois também anabólico da insulina, que também é um hormônio anabólico, e eles vão fazendo tudo isso aí, essa mistura de hormônios de drogas que, né, eles se injetam. Porém, é muito perigoso. O próprio risco do cara morrer com uma hipoglicemia nesse meio caminho é alto, né? Um outro efeito também do GH é seu efeito diabetogênico. Ele vai atuar reduzindo a captação de glicose pelos tecidos. Isso aqui vai simular muito um diabetes tipo 2, que já a gente vai também ter uma aula à parte para isso, que é o quê? É a resistência periférica à insulina, a ação da insulina. Então, a insulina vai ser liberada, porém não vai permitir a captação dessa glicose para as células. Então, esse é o efeito diabetogênico que o GH vai causar, ele vai simular esse diabetes. Então, o que acontece? Ele vai diminuir a captação da glicose, assim como eu tinha dito, aumentar a produção hepática de glicose, vai aumentar também um pouco da secreção de insulina por conta desse aumento de nível de glicose no sangue, porém ele vai ter essa resistência à insulina. Por que ele faz isso? Porque ele entende que o corpo vai precisar de mais energia para poder, né, crescer, fazer a manutenção das células, porque se você está estimulando o hormônio do crescimento, é porque vai crescer. Então, ele quer manter esse substrato, esse alimento para as células com maior disponibilidade ali no sangue, na nossa corrente sanguínea. Então, ele gera esse efeito para poder disponibilizar maior quantidade de glicose no sangue e assim os tecidos posteriormente poderem utilizar essa glicose. Vai atuar também nos ossos, né? Ele estimula aqui a conversão dos condrócitos em células osteogênicas, ou seja, são células que vão se transformar em osso e que vão favorecer depois a osteogênese, formação do tecido ósseo de fato, né, a matriz óssea. E aqui, como eu já tinha mencionado
anteriormente, né, citado um pouco, a estimulação do GH, o estímulo dele, ocorre principalmente depois desses episódios, 2 horas depois do exercício, geralmente, durante o sono profundo e aqui também com a hipoglicemia. Inanição também, em alguns estudos lá, trauma também estimula, né? Você tem um trauma, você quer que o teu corpo se recupere, né? As células cresçam de novo, se recuperem e tudo mais. Então, esses são picos importantes aqui da secreção do GH. Aí agora partindo então para a neurohipófise, que é a parte posterior, que vai secretar hormônio ADH e ocitocina. Ela, contrariamente do que a gente viu agora aqui na adenohipófise, que produz esses hormônios e libera, aqui não, na neuro ela vai receber o comando do hipotálamo, receber o hormônio, aliás, do hipotálamo, e com isso ele já vai cair aqui. Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Vamos supor que essa aqui seja a nossa hipófise. Então aqui a gente tem a parte posterior e aqui a parte anterior. A gente encontra, mais ou menos aqui nessa região, um sistema chamado porta. Assim como a gente viu no sistema gastrointestinal, na veia porta hepática. Aqui a gente tem a porta hipofisário. Então, sistema porta hipofisário, que ele vai ser produzido em outros locais, esses hormônios aqui, e vão aí eles são direcionados aqui para a nossa neurohipófise. Um mnemônico que eu dou uma dica para vocês lembrarem é da palavra sapo, que é o ADH vai ser produzido nos núcleos supraópticos. Então aqui, ó, o sapo supraóptico produz, vou até trocar de cor aqui, produz ADH. Ficou ruim essa cor, vou deixar no vermelho. E aqui nos núcleos paraventriculares vai produzir a ocitocina. Então lembra disso. É supraóptico, ADH. Aqui, ó, sapo. E paraventricular, a ocitocina. Beleza? Então vamos lá. Para que vai servir o ADH? Assim como o próprio nome dele, né, nos indica, ele vai servir como um hormônio antidiurese. Né, a diurese. Ele vai promover, então, a reabsorção de água para dentro do corpo. Lá no rim, a gente tem aqui o duto coletor, que vai ter, então, aqui os receptores para o ADH. O ADH ele vai atuar nesse duto coletor aqui. O que vai acontecer? Deixa eu esquematizar aqui para ficar mais fácil. Ele vai entrar em contato com o receptor dele lá. Isso aqui, vamos imaginar que aqui é o duto coletor, beleza? E aqui está o receptor. Ele vai estimular aqui a produção e a abertura de uma proteína de transmembrana, que são as aquaporinas. Então, isso aqui vai favorecer a água que estava passando por aqui para ser excretada na urina, ela vai voltar para dentro do corpo, para dentro do rim. Então, ele vai favorecer essa reabsorção de água que estava sendo jogada fora. Então, já dá para a gente supor que, por exemplo, a desidratação, o aumento da osmolaridade da corrente sanguínea, tudo isso daí vai estimular o ADH, né? Fazendo por esse mecanismo aqui, então.
beleza? Vai aumentar a pressão arterial, aumentar a volemia, né? Aumentar a retenção da água, tudo isso daí, beleza? E aí, ó, aqui como eu tinha dito, então a osmolaridade do sangue vai estimular. Quando você tem uma osmolaridade diminuída na corrente sanguínea, os receptores lá no hipotálamo, que são células, vão começar a ficar meio ou murchinhas ou muito edematizadas, por conta da diferença de osmolaridade da corrente sanguínea. Então, se você tem uma osmolaridade aumentada na corrente sanguínea, ou seja, você está desidratado, você vai ter a passagem de água de dentro dessas células dos sensores para a corrente sanguínea. Consequentemente, essa célula vai ficar o quê? Desidratada, murcha também. Isso é um estímulo para a secreção do ADH. Ele vai reter água, porque ele está entendendo que no teu sangue tem pouca água. E o contrário também é verdadeiro. Se você tá com a corrente sanguínea muito cheia de líquido, vai estar pouco osmótica, você vai ter então a passagem de água para essas células do sensor, né, do ADH. Elas vão ficar inchadinhas, mais túrgidas. Com isso, elas diminuem então a secreção do ADH para estimular essa urina, para o paciente urinar. Pô, tem uma volemia muito grande, então vamos fazer ele urinar mais. Aqui, ó. Então, igual eu falei, volume sanguíneo, né? Principalmente aqui em condições de insuficiência cardíaca e tudo mais, para evitar isso, né? Enquanto a gente tem ainda os mecanismos funcionantes. Que também a gente vai ter tem um capítulo à parte para insuficiência cardíaca. E a ocitocina, por fim, chegamos nela. É um hormônio, então, que é bastante usado na obstetrícia, né? Ela vai favorecer as contrações uterinas. É um hormônio que a gente vai ser um feedback positivo. Ele é meio que uma das exceções aqui, que vai funcionar esquematicamente. Vamos fazer aproveitar que a foto não carregou aqui direito. Então, vamos imaginar que pelo corpo, né, vai ser liberada então aqui a ocitocina. Conforme mais, ele vai gerar uma contração. Aí, conforme mais contrações tiverem, mais ocitocina é liberada, e assim sucessivamente, até que a mulher efetue ali o parto, né, que o bebê nasce, tudo mais, e aí então entra em feedback negativo, que isso se esgota outra vez. Então, a gente vai inclusive usar a ocitocina no meio hospitalar, às vezes para indução de parto. Só que daí tem vários questionamentos, né? Até que tanto usar, até que ponto usar, quando usar, tudo isso aí tem indicação, contraindicação, até porque ela não favorece muito também o relaxamento do colo uterino, e sim como só a parte muscular uterina mesmo. Então ele vai favorecer essa contração do útero, mas não vai favorecer tanto, por exemplo, o relaxamento do colo. Se a grávida não tiver com o colo muito aberto, não vai ajudar tanto assim, né? Então tem suas indicações e suas contraindicações. E aí também vai acabar ajudando um pouco aqui na ejeção do leite, não na produção, mas sim na ejeção, porque ela atua na contração dos alvéolos mamários, empurrando o leite para fora, beleza? Porque a produção era a prolactina que a gente tinha visto lá anteriormente. Ok? Fechou? Então, se tiverem alguma dúvida, pode deixar aí embaixo, que eu vou estar respondendo, manda aí pra gente. É uma aula que eu quis fazer um pouco mais rápida mesmo, para a gente só repassar os efeitos principais aqui. E aí a gente vai entrar então depois nos hormônios propriamente ditos, um por um, revisando o seu funcionamento normal e fazendo um paralelo depois com a clínica e as principais patologias, beleza? Forte abraço então, bons estudos e até a próxima.